Agora, na 105.9, o programa Sintonia Cultural. Bom dia, você está sintonizado na Alvorada FM, Sintonia Cultural. Hoje nós estamos com a Maria Eduarda Miranda, uma estudante que ama poesia e faz dela sua parceira. Mas a mocinha que eu tenho na minha frente é muito menina para os poemas que declama. Maria Eduarda, prazer em recebê-la aqui hoje. Quantos anos você tem? Um prazer é todo meu, né? Eu fiquei muito feliz em receber esse convite e já andando rapidinho, eu tenho 16 anos, né? A flor da idade, muito mozinha, né? Como eu disse. Mas acho que a idade não é um empecilho para estar se aprimorando na poesia, na crônica. Tanto faz o estilo literário ou musical, a idade é só mais um número. É que as pessoas estão bastante superficiais ultimamente, sim, né? sim. As conversas... As pessoas se limitam muito à telinha do celular, né? Então, a gente acaba ficando no ilusionismo de uma pessoa ser muito interessante na tela do celular e quando vai ver aquele bate-papo pessoal, ela acaba sendo desgastante, aquela coisa maçante, não tem aquele conteúdo mesmo que passa. E por isso que eu acho interessante, assim, o que você gosta, os atores que você trabalha, quando você faz as declamações, por isso que eu acho bem interessante. É uma coisa que já vem, né? É legal de estar se aprimorando, de estar detalhando, porque são atores antigos ou até mesmo os novos que trazem esse conteúdo pra gente. Acho que isso é importante ultimamente. É verdade. E o que faz você ter essa relação tão íntima com a poesia? Tem poetas na família? Então, desde muito pequena eu não gostava de poesia. A poesia pra mim é um meio novo. E quando eu era pequena eu gostava muito de teatro. Então, eu lembro que a primeira vez que eu participei de alguma coisa literária foi numa escola pública, né? E foi um teatro sobre o Cravo e a Rosa. Uhum. E o mais engraçado é que eu não era nenhuma dos personagens principais ou figurativos, eu era narradora. Então, desde pequena eu gostava muito de declamar, então acho que veio nisso. Não tenho poetas na família. Aliás, acho que todo mundo tem um pouco de poesia, então todo mundo é poeta. Então, acho que eu me espelho muito nisso, até para escrever. É um pouco da minha família, meus avós, meus primos, são todos esses poetas, né, secundários aí que eu acho que vou me espelhando. Entendi. E vocês fazem um projeto muito bonito na sua escola. Como é que se chama o projeto? Então, esse projeto, ele chama Superação Jovem em parceria com a Sala de Leitura. Ele é um projeto... no Padre Juca, não? Isso, na Escola Padre Juca. E, na verdade, a proposta era tirar as bibliotecas, não tirar, assim, vamos expandir isso, mas foi para trazer um ambiente novo. Então, eles renomearam, colocaram sala de leitura, e depois de um tempo surgiu esse projeto, que no caso foi Superação Jovem, que conta com um time que faz reuniões, acontece semanalmente, e que foi tem 6 anos agora, e ele vem crescendo a cada dia mais, isso surpreende a gente. E vocês trazem até autores de livros, né, para fazer alguma palestra? Então, a minha relação com poesia também se enquadra nisso. Eu conheci a Rita Elisa Seda, que é escritora de Raízes de Aninha, né, muito próxima de Cora Coralina. E que é aqui do Vale, ela é aqui do Vale, sim. São José. Isso. E foi através dela, eu literalmente não gostava de poesia, pra mim era um bicho de 7 cabeças. E quando eu comecei a conhecer a história de Cora Coralina, ver que ela era gente como a gente, né? Porque eu achava ela era um máximo, uma coisa longe da gente. E quando eu comecei a ver que ela tinha uma vida sofrida, tinha, né, todo o processo com a família, de ter que mudar de casa e se aprimorar com essas mudanças, eu acho que foi o mais que me despertou mesmo. E a sala de leitura faz isso, traz poetas aqui do Vale, assim como Jurandir Rodrigues também, que é um dos... Que é daqui de Cachoeira Paulista. De Cachoeira, é poeta e hoje é diretor substituto na nossa escola. E a gente vai fazendo com que esses projetos cheguem não só dentro da sala de leitura, mas para fora também, com a comunidade escolar, com os familiares, amigos, parentes. E tem valido a pena. Inclusive fim de semana ou não? Só durante a semana? Então, por enquanto a gente se limitou a fazer só nos dias de semana, no período de horário de aula, por conta de alunos que não teriam essa locomoção, mas futuramente existe também projetos em parcerias que abrangem o final de semana, a noite também.
E aí a coordenadora ou o coordenador da sala de leitura? A coordenadora que fica supervisionando os alunos é a Cristina, que é uma professora de inglês e português. E ela fica responsável pela sala de leitura e também é uma grande incentivadora. Ela corre, a gente dá a ideia, os alunos... O legal lá ali no Padre Juca é isso, que os alunos dão a ideia e os professores abraçam essa ideia e correm atrás. A Cristina tem feito isso bastante. Isso é muito bom. Ela participou também algumas vezes comigo lá no Centro Cultural. Ela é bastante ativa mesmo. Ela é. Mas isso acontece todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês? Nós temos uma cartilha, né, que é um livro do aprendiz ali, no caso, protagonista. E toda terça-feira ou um dia da semana variado, a gente reúne o time que se chama Desafiadores da Imaginação. E esses alunos vão seguindo a numeração que tem ali no livro. E a ideia é que, além da aula teórica, que a gente acontece ali aulas sobre outros gêneros, sobre autores, fazer também eventos que abrangem o outro restante da escola, que é aquela parcela que, não tem muito interesse pela leitura, não tem muito interesse pela poesia, então fazer atividades que estimulem isso sem eles perceberem que estão se adentrando firmemente na poesia. Isso é muito bom. Então, de repente, acontece todo dia, né? De repente, acontece todo dia, exatamente. Um exemplo disso foi a caminhada literária. A gente fez na semana passada, algumas semanas atrás, e que foi feito isso. A gente conectou alguns alunos que já gostavam da poesia e foi feito na sala de aula, foi passando, lendo trechos de leitura que instigavam os outros alunos e também não só para os alunos, para os funcionários também. Então isso foi bacana, porque a gente viu que bastante funcionário adentrou o projeto, abraçou a causa e compartilhou com a gente. Então quase todo dia acontece alguma coisa diferente. E quando você fala em comunidade, significa que qualquer pessoa que mora ali por perto pode ir. Sim. E como que elas vão ficar sabendo? A gente tem um perfil, né, no Facebook, que se chama Sala de Leitura, e através dele a gente faz a divulgação. Fora isso, temos também o comunicado, né? Através dos alunos, a grande maioria mora ali no entorno da escola mesmo, então eles acabam levando o comunicado, ou a gente vai comunicando de um para um. É o famoso trabalho da formiguinha, né? Um pouquinho de cada um e a gente consegue uma grande evolução ali no caso. Mas também nem dá para expandir demais, porque senão a escola não vai conseguir ter uma estrutura para receber todo mundo. Por isso a gente tá um pouco limitado nessa questão, justamente por conta do local e do tempo também. Por isso a gente tem adentrado em outros projetos, que no caso eu falo depois um pouquinho mais tarde, que é para que expanda, não só para ficar limitado dentro da sala de aula, mas usar os espaços públicos que a gente tem. Porque daí dá para conseguir abranger um povo diferente, pessoas diferentes e fazer com que o nosso intuito chegue ao sucesso. Eu tô gostando de ver. Eu espero que isso continue por muito, muito tempo. Então, eu peguei um pedacinho, um trechinho lá que estava no seu Facebook. Eu vou ler aqui. Como renovar o que já foi encarcerado, enraizado em nosso sangue pecador? Não se trata do que é dito em tábulas ou livros, e sim do que é forjado por amor. Vento, onde nos guiaria se fôssemos um dia de novo pó? Esse é de sua autoria? Não, na verdade é um perfil literário, né? E esse trecho foi por uma discussão, né, sobre o que estava acontecendo nos dias de hoje. Ele é uma música do Scalene chamada Terra. E ela abrange muito isso. E das releituras que a gente vai tendo, a gente vê muito sobre a guerra. Vamos pegar o caso de Alepo. Quando aquela notícia bombou, a gente ficou pensando, poxa, eles estão fazendo isso em nome do amor mesmo? Mas que amor? Que amor é esse que mata milhões e deixa isso à mercê? Então, a gente começou a olhar, analisar esse trecho da música e acabou pensando, a gente prega o amor muitas vezes, mas não vive o amor. Então, esse pecado continua enraizado no nosso sangue e a gente não faz nada para mudar. Às vezes a gente fala demais e acaba não agindo, e a música traz muito isso. E se a gente fosse pó? Se o vento, a gente estivesse sendo guiado pelo vento, se a gente tivesse que ir para lugares diferentes, como que a gente reagiria? Se a gente levaria mesmo o amor ali?
E como ficaria nosso sentimento como pessoa em relação a guerras, a mortes constantes, a fome, a sede, porque a gente sabe que existe. Não vamos longe disso, que é aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro, crianças morrem dentro da escola. E isso é uma coisa que choca, e apesar de não ser pregado o amor ali, não ter um amor enraizado, essa questão de cadê o amor ao próximo? Tá matando pessoas ao léu, deixando ao léu, jogadas sem nenhum auxílio ou sem nenhum porquê. E você escolhe um tema tão pesado para uma adolescente. O que te leva a ter esses pensamentos sombrios, assim? Eu não caracterizaria eles como sombrios. Acho que mais realista. É um pouco pesado, mas eu acho que a juventude de hoje ficou tão presa também, não era uma vez, não faz de conta, que ela esquece de olhar um pouco a realidade. É como a questão do amor mesmo, de olhar o próximo com outros olhos, não com um olhar de julgamento ou com um olhar de pena, né, que é um dos piores sentimentos, mas olhar com aquele olhar de poesia mesmo, olhar as entrelinhas, que poesia não é só sobre amor, sobre amizade, sobre carinho ou afeto, ela é também sobre essa destruição que está acontecendo e que a gente precisa mudar. Eu acho que isso é o mais legal, a gente precisa mudar, dar um jeito de fazer com que essa situação seja revertida. Porque poesia é reflexão também. Sim, né? sim, é. E você escolheu que tipo de poesia para ler para nós aí hoje? Bom, hoje eu escolhi uma das minhas autoras também favoritas, né, que é Cecília Meirelles, que acho que depois de Cora, não vou declamar uma poesia de Cora, mas de Cecília, ela trazia não só a tristeza, mas ela refletia essa tristeza dela e fazia com que a felicidade tornasse o alvo principal. E a poesia que eu escolhi, né, para estar declamando, fala um pouco sobre a contemplação, que é a gente passa os dias sem acabar olhando o céu. Eu tenho muito essa paixão por fotografia também, então qualquer lugar que eu vou, eu tô fotografando. E eu acho bacana isso da fotografia, porque ela registra os momentos. Ela deixa criptografado ali aquele momento, quando qualquer outro momento que você olhar essa fotografia, você vai ter a lembrança, você vai lembrar, ou até mesmo vai criar uma poesia naquele momento. E eu acho que Cecília retratava muito bem isso. Então tá bom, então vamos ouvir a Maria Eduarda. Vamos lá. Contemplação, Cecília Meirelles. Não acuso, nem perdoo. Nada sei, de nada contemplo. Quando os homens apareceram, eu não estava presente. Eu não estava presente. Quando a terra se desprendeu do sol, eu não estava presente. Quando o sol apareceu no céu, e antes de haver o céu, eu não estava presente. Como hei de acusar ou perdoar? Nada sei, contemplo. Parece que às vezes me falam, mas também não tenho certeza. Quem me deseja ouvir nessas paragens, onde todos somos estrangeiros? Também não sei com segurança, muitas vezes, da oferta que vai comigo, e em que resulta, pois o mundo é mágico. Trocou-se o lírio e apareceu um cavalo selvagem, e um anel no dedo pode fazer desabar da lua um temporal. Muito bom, agora nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com a Maria Eduarda Miranda. Sintonia Cultural na 105,9. Estamos de volta com o seu Sintonia Cultural. Hoje nós estamos ouvindo a Maria Eduarda Miranda, uma poeta e uma declamadora de mão cheia. A gente estava aqui conversando e aí eu me lembrei dos projetos da escola que, infelizmente, tem algumas leis aí que a gente não sabe se vão ser aprovadas ou não. Mas mesmo, digamos, que elas nem existissem, essas leis, né? Mas se hoje já não houvesse arte, educação física, história nas escolas, onde você faria os seus projetos? Então, essa pergunta entrou numa pauta também. Até antes mesmo dessa lei entrar em grande choque, né? No outro momento onde as escolas do Vale teriam que ser unificadas. E então a gente perderia o risco de perder o Padre Juca ali no caso e ter que unificar com uma outra instituição. Ah, me lembro disso. Essa pergunta entrou em vigor ali, né, no momento, foi num momento de descontração, mas entrou em vigor. E a gente acabou falando, se não tivesse essas matérias, se não tivesse o local apropriado, o que a gente faria para propagar não só a cultura, mas a literatura?
E acho que a resposta, não só minha, mas da maioria dos alunos, foi o quê? Utilizar os espaços públicos. E quando esses espaços esgotarem, né, ficassem meio recesso pra gente, a gente acabaria tendo que achar novas opções, e a gente brincou, fazer sarau no quintal com as xícaras e os bules, pra ter que dar um jeito de fazer com que essa cultura não fique limitada. E até é muito bacana, para entrar nessa pergunta também, é que hoje aqui em Cachoeira a gente tem um pouco de limitação, mas a gente vê jovens querendo ser protagonistas. E até o que eu achei muito bacana foi que até esse tempo atrás, acho que foi num sábado e num domingo, um grupo de jovens, né, se juntou ali, conseguiram doação de livros, né, montaram ali um espaço bacana no Parque Ecológico, e eles fizeram esse sarau literário ali, né. No caso, a intenção era fazer o sarau literário, que é o Projeto Rua. Ultimamente eu venho acompanhando, né, o que eles têm feito, e eu acho que a iniciativa é essa. Enquanto nos faltarem os recursos pelo governo, ou que o governo queira nos restringir, basta da gente ter atitude, né, e buscar um pouco desse convívio, não só com a sociedade, mas fazer com que a ideia penetre na cabeça de outras pessoas. Porque se a gente ficar esperando só o governo fazer alguma coisa, acaba que a gente fica muito limitado, né? Sim, a limitação vai existir e a gente acaba perdendo todas as esperanças e perdendo até o foco da atitude em si. Muito bem. E você trabalha já, mas agora ainda é somente para aprender a trabalhar. Você acredita que é possível fazer uma ligação com o que você faz e com o que realmente interessa para você? Então, realmente é para aprender a trabalhar. Receber o cargo de aprendiz, para mim, foi uma escapatória e também foi um motim. Tipo, todos os sentimentos e ações dentro de mim voltadas para o trabalho geravam uma nova série de conflitos. Então, eu tive que me adaptar a rotinas, tive que aprender a conciliar escola, trabalho, igreja e eventos literários também. Então, com essa coisa de aprender a trabalhar, eu acho que eu comecei a ter uma nova visão de mim mesma. Antes, quando eu era muito pequena, eu falava que eu ia ser trabalhar com perícia médica. Então, desde pequena, até meus 13 anos, eu tinha friamente que eu ia ser perita. Mas depois de um tempo, quando agora com 16, que surgiu a oportunidade de estar trabalhando com uma área de administração, eu acho que eu me identifiquei tanto, né? Até a gente ter um polo, e nesse polo acontece reuniões todas as quinta-feiras. E na última quinta-feira, a gente estava conversando sobre isso, né? Se estar trabalhando nesse ambiente era o que eu queria pro futuro. E aí até brincou, deu casamento ou é só namoro? E pra mim, acho que foi uma questão de casamento mesmo. Eu me adaptei a essa questão de trabalhar com metas, com uma exigência, né? Que eram impostas a mim, saber que existiam muitas engrenagens ali para que aquela peça fundamental funcionasse. E eu acho que eu super me identifiquei com aquilo, e é o que eu viso para frente, para o meu futuro, deu super certo. Então, mas é que para saber o que queremos, é preciso experimentar, Sim. né? Então, muita gente muda de profissão ou muda de faculdade várias vezes porque não experimentou antes para saber se era exatamente aquilo que queria. Exatamente. E eu acho que eu me sinto mais agraciada por isso, por ter a oportunidade de experimentar algo cedo. E por mais que algumas pessoas digam, tá trabalhando como aprendiz no banco, é alguma coisa limitada. Não, ali dentro é um mundo diferente, é um mundo de expectativas, de clonagens ali de si mesmo. Você tem que se desdobrar para aprender e também para ensinar, que foi o meu caso, né? Então, a gente acaba conhecendo áreas ali dentro que a gente não sabia que existia, assim, a olho nu, mas passando numa peneira você sabe que existe e você acaba ficando fascinada, que foi o meu caso. Não, e fora que você pode transpor essa realidade, Sim. Né? Mesmo, digamos, para a poesia. A poesia também tem que ter organização, também tem Sim. que ter metas, tem que ter objetivos, você tem que passar coisas. Então, a gente acaba querendo deixar a coisa só... isso é só isso. Né? Eu vi uma reportagem há um certo tempo falando que o trabalho era a grande prisão das mentes dos poetas.
Pra mim, funcionou totalmente ao contrário, né? Apesar de ser uma função como aprendiz, foi totalmente o contrário. Porque eu vejo situações no banco que dá pra virar temas de poesias ali depois. Ou crônicas. Ou crônicas, exatamente. Eu prefiro as crônicas. E uma situação bacana também, no começo eu tentava ficar focada. Não, é só trabalho, não é pra misturar com poesia, ou literatura, ou escola. Não. E depois de um tempo, quando foi passando as reuniões, eu fui entendendo que aquilo podia, sim, ser dividido, né? E compartilhado. E compartilhado, exatamente. Então, situações que acontecem no banco, ali no meu dia a dia, sendo elas ruins ou boas, viram-se em crônicas depois, poesias e até aprendizado pra mim mesmo, quando voltar a ler. Mas a vida não é segmentada, nós não somos... indivíduos segmentados, né? Essa parte assim, quando eu vou para casa é isso, quando eu vou para outro trabalho é aquilo. Você não pode deixar de lado aquilo que você é, né? E colocar só os pedaços. Não pode pôr um ponto final e tem que sempre colocar uma vírgula e continuar a história. Exatamente. E você interpreta um outro poema para nós? Interpreta, sim. Esse poema também é de Cecília, né? E ele fala um pouco sobre a realidade e irrealidade e também sobre a submissão dos nossos sonhos. Uma das palavras que eu acho que eu levo para a vida é utopia. Nossos sentimentos ultimamente são acarretados à só rotina, a parar de ter aquele pensamento poético e pensamento, como a gente estava falando no começo, as pessoas ficaram muito superficiais. E essa questão da irrealidade, ser surreal consigo mesmo, eu acho que é cativante e passa de ser dessa esfera utópica para essa nossa realidade que a gente precisa. Irrealidade, de Cecília Meirelles. Como num sonho, aqui me vedes, água escorrendo por estas redes, de noite e dia. A minha fala parece mesmo vir do meu lábio, e anda na sala suspensa em asas de alegoria. Sou tão visível que não se estranha o meu sorriso, e com tamanha clareza pensa que não preciso dizer que vive minha presença. E estou longe, compadecida. Minha vigília é anfiteatro que toda a vida cerca de frente. Não há passado, nem há futuro. Tudo que abarco se faz presente. Se me perguntam pessoas, datas, pequenas coisas, gratas e ingratas, cifras e marcos, de quando e de onde, a minha fala tão bem responde que todos creem que estou na sala. E ao meu sorriso, vós me sorris, correspondência do paraíso, da nossa ausência desconhecida e tão feliz. Você está lendo Cecília Meirelles, você falou de Cora Coralina, e quais são os outros escritores que... Então, Carlos Drummond de Andrade também, eu acho que o pessimismo que ele carrega um pouco nas linhas dele, dá pra gente tirar tanto proveito que acaba virando crônicas também. E uma das poesias que eu gosto dele também fala um pouco sobre a hipocrisia das cidades, que ele fala que apesar da cidade ser pequena, né, que ele vivia numa cidade pequena, a hipocrisia era tão grande que chegava até a assustar. E a gente trazendo pro nosso dia a dia, é isso que acontece. A gente vê tanta hipocrisia, pessoas que não aceitam opiniões, pessoas que tornam-se ignorantes até, e acabam deixando que essa mais-valia se perca. Então a poesia fica esquecida, a crônica fica esquecida, e até o amor, que é muito citado em poesias, fica meio que esquecido e fica blasfêmico até, as pessoas acham estranho continuar. Além de Carlos Drummond de Andrade, eu gosto muito das crônicas de Fernando Sabino, porque a questão é essa de misturar o cotidiano com o lúdico, e ele faz isso muito bem. Acho que Clarice Lispector também fazia isso, eu acho que também é uma das minhas favoritas. Tem muitos outros autores que eu ficaria citando por horas, mas eu acho que esses são os que eu mais tenho contato e que eu busco estar detalhando, e até nas apresentações uso eles como exemplo. E o que você vai ser quando crescer? Grande. Enfim, é uma pergunta difícil, não né? sei se vai ser grande, porque eu cresci e não fui grande, viu? Exatamente, acho que a gente não cresce mais, mas em outros aspectos dá pra crescer. Enfim,
Essa pergunta enquadra muito naquela, né? A gente tem que experimentar. Por enquanto, eu estou nessa parte administrativa e como já estou num futuro perto, né? Ano que vem eu já faço o 3º ano, já tenho que estar buscando um tipo de faculdade, uma especialização. É de minha vontade continuar fazendo publicidade e marketing para trabalhar mais com a área mesmo de propaganda, de rádio e TV, coisas do tipo. Aí, vai ser sua colega, Marco. E música também é poema. E quais os poetas musicais que impressionam você? Essa também entra na questão dos atores e autores, escritores em si, mas eu vou citar 3 que estão em vigor ultimamente na minha rotina, que estão fazendo parte de um catálogo de pesquisas. Então, o que eu estou mais vendo com frequência, que no caso é Paulo Lemes Macalão. Poucos conhecem, mas ele foi escritor de hinos antigos, né, e mais religioso, né, e os hinos dele são muito poesia, então acho que também desperta essa característica. E além dele, tem também Chico Buarque, que foi feito um trabalho, uma proposta artística, né, no Padre Juca mesmo. E depois disso a gente foi pesquisando a história dele, vê que tem composições antigas que são bonitas, são poesias. E por último é o Clube da Esquina, que é uma junção de vários outros, que eu acho que é um também dos mais fortes, assim, que eu acho que me impressiona mais, por conta de ter passado numa época da ditadura, do cálice também. Então, ali tem muitos escritores e autores que acho que as composições mais me impressionam, que, por exemplo, vou citar Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Acho que é uma música, uma canção que é uma poesia e também é um pedido de ajuda, né? Um pedido de socorro. Meio que falar, sociedade, vai em frente, faz isso, não fique imposto, né, nesse padrão social que o governo fala, manda e desmanda. Não, tem que seguir em frente. Uhum. E como é que é a escola de seus sonhos? Bom, tem um texto que fala, né, na Escola dos Meninos, e eles citam uma escola totalmente utópica. Eu acredito que a escola dos meus sonhos não é essa tão utópica, mas acho que dá um pouquinho de trabalho a gente consegue. Que é uma escola com mais respeito, com certeza, porque a gente vê que no dia a dia falta um pouco de respeito, não só entre alunos, mas como professores também e familiares, né, o entorno da escola. Para ela ser uma escola dos sonhos, ela teria que ter um pouco mais de aceitação. Até quando a gente realiza eventos literários, a gente vê que ainda tem um pouco de reprimência, o pessoal ainda meio que, não quero. Então, eu acho que um pouco de aceitação, de cabeça aberta. E além desses muros, né, que a educação fica muito contida ali, eu acho que a Escola dos Sonhos é aquela que ultrapassa fronteiras e faz com que o conteúdo aprendido ali na escola seja passado para a vida também. Apesar de já acontecer isso, ele precisa ter um pouquinho mais de frequência. Muito obrigada, Maria Eduarda. Foi um prazer falar com você. Para quem ainda não ouviu a Maria Eduarda ao vivo, nós vamos ter no dia 26 de agosto, no Terreiro das Artes, que também é chamado de Chacrinha da Dona Ruth Botelho, um sarau que vai das 5 da tarde até o último visitante. E a Maria Eduarda vai estar lá nos prestigiando. Então, se vocês quiserem vê-la ao vivo, pegar um autógrafo, contratá-la, apareçam. E para encerrar, você pode deixar uma mensagem para quem gostaria de conhecer o seu trabalho? Então, como eu falei dos projetos, né, para achar a gente ali é bem fácil, é só procurar nas redes sociais ou pelo perfil Maria Eduarda Miranda, né, que vai já encontrar, ou também pelo Sala de Leitura. Só colocar Sala de Leitura ali mesmo no Facebook, já consegue encontrar. E como eu falei do Projeto Rua, né, que são esses meninos que estão dando iniciativa, estão lutando para que essa propagação da cultura aconteça também aos finais de semana, não só na semana ali da escolar. É o Projeto Rua, procurar pelo grupo Projeto Rua. E como eu disse, a poesia existe em cada pessoa. Então, se a pessoa que está me ouvindo agora, né, acredita, mas poesia é uma coisa chata. Não, você é uma poesia viva e tem que continuar isso. Como a Cecília mesmo disse, uma vez, as palavras são passarinhos que um dia acabam por pousar. Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a literatura é essa questão da mágica e da ludicidade, mas também da realidade do pé no chão. E eu acho que eu fico muito contente por ver outras pessoas fazendo parte disso.
e tá incrementando tudo aquilo que a gente sonha ou planeja, que às vezes a gente não consegue dar certo, mas que outra pessoa consegue fazer, e você vai adentrando no projeto também, fica feliz com aquilo. Eu acho que isso é surpreendente. Muito obrigada, Maria Eduarda. Eu que agradeço. E ficamos por aqui, até a próxima. Sintonia Cultural na 105,9.